escolha os seus confrontos. Mateus 16:13, revista e atualizada. Não sei se a mídia vai projetar, acho que não, mas abre aí. Mateus 16:13. Indo Jesus para os lados de Genezaré, de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: bem-aventurado, feliz é você. E continua: porque não foi carne nem sangue, mas o Pai que te revelou. Mas o que eu quero trazer aqui para a nossa aplicação, para a ministração de hoje, é que Jesus não ficou tentando entender o que as pessoas pensavam dele. E Jesus também não ficou se comparando com os profetas, para tentar entender o porquê que as pessoas estavam comparando ele com o profeta. Quantas coisas nós ficamos tentando entender e entramos em embate desnecessário. Jesus não entrou num embate tentando mostrar que as pessoas estavam erradas. Jesus olhou aquilo e falou: isso não vale a pena eu me preocupar com isso. Não vale a pena, quando eu falo preocupar, é ter o cuidado de querer resolver a situação. É nesse sentido que eu estou falando. Jesus, ele focou e ele estava esperando uma resposta daqueles que estavam perto dele. E esse é um ensinamento para nós essa noite. Quantas coisas que não envolvem nós e nós tentamos de alguma forma influenciar, nos frustramos e não resolvemos o problema, gastamos energia, gastamos o foco, perdemos o foco, pouco resultado. Mas quando Jesus ouviu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, irmãos, eu falo com muito temor, estamos aqui em homens nobres do reino de Deus, filhos de Deus, pessoas com chamado. Quem tem chamado poderoso aqui? Se nós não focarmos, se nós não entendemos o que Deus está nos guiando e fazer o que precisa ser feito, nós vamos entrar em situações, em conflitos, em coisas que não valem a pena. E isso é um ponto que nós temos que tomar cuidado. Amém? Glória a Deus. Filipenses 1:16 na NVT. Vamos continuar aqui. Filipenses 1:16. Aleluia. Estes pregam por amor, Filipenses 1:16 NVT, pois sabem que foi designado para defender as boas novas. Paulo falando. Aqueles, no entanto, falando de pessoas aqui que pregam a Cristo, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra. Paulo estava falando: eu não vou ficar pensando nisso. Eu não vou ficar tentando resolver tudo. Vai ter pessoas assim que vão pregar a Cristo por ambição. Vai ter pessoas, e a próprios frutos delas, elas vão colher os próprios frutos delas. Não faz sentido eu ficar aqui debatendo por essa situação. O próprio comportamento errado delas irão pará-las em algum momento. Paulo falou: o que importa? Paulo não mandou uma carta para várias igrejas debatendo isso? E uma coisa séria. Mas Paulo estava focado no que ele precisava fazer. Eu não falo mal de outras igrejas, irmão. Não falo. Cada um recebeu um propósito do Senhor.
Enquanto nós estamos olhando a situação do outro, não estamos fazendo a nossa. Paulo falou, não importa, o importante é o quê? Tem coisa que você vai ter que falar assim, isso não cabe a mim. Eu não vou conseguir resolver isso. Paulo não ia conseguir parar todos os irmãos de pregar por ambição egoísta. Paulo não ia conseguir mudar aquela situação como não mudou até hoje. Ou vocês acham que todo mundo prega a Cristo com sinceridade de coração? Paulo falou, o que importa? Eu não vou concentrar minha atenção nisso. Eu tenho mais do que fazer para o reino de Deus. Eu tenho uma obra para cumprir. Paulo só conseguiu falar, combati o bom combate, porque ele focou. Se você não focar, se você não escolher os seus confrontos, se você não escolher o que vale a pena, é capaz de você parar no meio do caminho. Você entende até aqui? Amém. Daniel 3,16, olha isso, eu amo esse versículo, NVT, Daniel 3,16. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel 3,16. Responderam, ó Nabucodonosor, que era o rei, não precisamos nos defender diante do rei, que era aquela questão da fornalha. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Quantas vezes nos defendemos em coisas que não precisamos nos defender? Sadraque, Mesaque e Abidnego falou assim, quer saber de uma coisa, rei? Eu não vou ficar aqui me defendendo contra você. Você quer saber de uma coisa, rei? Eu não vou ficar aqui com debate com você. Vamos voltar aqui, ó. Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Será que você está se defendendo em tudo? Ó rei, eu não preciso me defender. Esse negócio aí eu não vou nem debater. Não vou nem gastar minha energia. Não vou nem gastar meu foco. Não vou nem gastar o meu argumento. Não precisamos nos defender. Quantas vezes perdemos tempo com discussões sem sentido, onde pessoas já possuem opiniões formadas? Irmão, o rei tinha feito uma estátua de ouro. Você acha que ele não tinha uma opinião formada? E não querem mudar. E quantas coisas a gente está querendo se defender e Deus querendo mostrar o milagre, não o seu argumento. Ah, meu Deus. Muitas coisas aqui Deus está querendo mostrar o milagre, não o seu argumento. Argumente menos e creia mais. Argumente menos e creia mais. Se o Deus salvar, beleza. Se não salvar, nós não vamos nos dobrar. Ponto. Aleluia. João 9:1. Revista atualizada. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus tinha um foco da cura ali. E Jesus não entrou em debate teológico. Nós, na Nova Aliança, sabemos agora
quem é o causador, quem é para matar, roubar e destruir. Jesus já sabia, óbvio. Ele disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Foi Jesus que viu, não é uma enfermidade simples, é um espírito de enfermidade. Jesus sabia tudo, mas por que ele não debateu? Porque aquele debate perderia o foco da cura. Ele não escolheu o debate, escolheu a cura. Hoje, com a nova aliança, nós sabemos quem é o causador disso. Mas ele escolheu a cura. E ele poderia ter perdido. Há momentos, sim, que nós precisamos de uma conversa profunda. Aleluia. Mas há momentos que a conversa não mudará em nada. E nós, como homens, eu volto a falar sobre isso, queremos e temos o instinto de querer resolver tudo. E não vamos conseguir resolver tudo. Por que fulano gosta de mim? Por que não gosta? Por que a sogra gosta de mim? Por que não gosta? Por que o amigo gosta de mim? Por que não gosta? Ei, tem coisa que você tem que confiar em Deus, claro, todas as coisas, mas estou dizendo, e não argumentar. O tempo vai mostrar muitas coisas. E aquilo sugando energia. A pessoa falta no culto, a pessoa não dorme, a pessoa não se alimenta direito, perde o foco, não consegue resolver o problema. Complicado. Amém? E eu termino com esse tópico. Se Jesus, pensa comigo, irmãos, se Jesus tivesse explicado a causa, que era o diabo e tudo, mudaria alguma coisa? Ah, não, agora eu estou mais informado. Ah, realmente foi uma situação que o diabo colocou numa brecha uma legalidade da família, tal. Ou de alguma situação. Mudaria alguma coisa? Ah, que eu não morri ainda, não ressuscitei, então ainda não tem o novo nascimento. Mudaria alguma coisa? Só perderia o foco. Aleluia! E Deus está trazendo pessoas aqui para resultados extraordinários. Há pessoas aqui que é um ajuste assim que Deus está fazendo, que vai correr de uma forma extraordinária. 1 Samuel 17, 24. Olha que história poderosa. 1 Samuel 17, 24. Sobre o nosso tema, escolha seus confrontos. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu? O que Davi estava perguntando ali sobre o gigante? Qual é o prêmio para quem matar esse gigante? Davi não ficou gastando energia querendo saber quem era o gigante, querendo entender por que os filisteus estavam atacando, querendo entender por que Saul não estava conseguindo atacar. Davi não ficou entrando naquela situação de perguntas e respostas sem fim. Ele canalizou a energia dele e falou: qual é o prêmio para quem matar ele? E quantas vezes nós ficamos perguntando: por que isso aconteceu? Por que aconteceu dessa forma? E Deus falando: foca na cura.
há poder disponível, há unção, há graça. Foca no seu trabalho, foca na porta que eu estou abrindo, foca no que eu estou abrindo o ministério para você, do que eu estou te avançando. E pessoas, por que isso aconteceu? Por que eu fui? Por que eu voltei? Por que eu estou aqui? Pergunta errada. Se Davi tivesse gastado a energia naquele momento em entender por que não envolveram ele antes, por que aquela situação estava acontecendo em Israel, aquele povo queria matar Israel e etc., aquilo teria sugado as energias dele. Quando eu digo sugado, é no sentido de que você perdeu o foco. Ei, há impulsos da unção que você só tem que ir. Perceber quando a fé está operando, perceber quando o espírito da fé está operando. E Davi, ele disse, qual é o prêmio? A Bíblia diz, examinai-vos, para ver se você está na fé mesmo. Isso quer dizer que você pode ter atitude que não é com fé. É na pressão, é no orgulho. Escolha seus confrontos. Eu escrevi algo aqui, a falta de foco vai sugar sua energia, vai drenar o seu resultado. Vou repetir. A falta de foco vai sugar sua energia, vai drenar seu resultado. Homens focando em coisas que não precisa. Por que a esposa gosta de pão de sal ao invés de pão de leite? Por que a esposa pediu para pintar de cinza e não de branco? Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Ei, foca no que precisa focar. Tem coisa que é elas mesmo. Deixa elas. Em casa eu nem ligo para essas coisas. Só dou uma olhadinha para ver se não está viajando muito, se não é uma cor muito... Só dou uma olhadinha de longe, ver se não está viajando muito. E deixa elas fluir, irmão. Tem coisa mais importante para a gente fazer. Tem coisa para conquistar. Tem coisa para crescer espiritualmente. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu não quero chegar de frente com o Senhor só sendo salvo. Eu quero chegar e falar, eu conheci a verdade. Eu cresci espiritualmente. Aleluia! Jesus foi assim. Eu coloquei aqui como Jesus investiu o tempo dele com os discípulos. Jesus andava com os discípulos e os tornava seus discípulos. Jesus priorizou os discípulos na sua vida. Jesus orou a noite toda antes de escolher os seus discípulos. Tudo o que valia a pena. Olha isso. Mateus 17:1. Isso aqui nós vamos nos aprofundar. Isso aqui vai ser revelação para muitas pessoas como foi para mim. Olha isso, Mateus 17:1. Abra todo mundo que tiver a Bíblia. Revista e atualizada. Isso aqui. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. Quem imagina aqui que foi poderoso? O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Quem aqui imagina algo assim poderoso? Olha o que Pedrão faz. Disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres fazer aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Pedro, tentando resolver um problema que não existia.
Pedro tentando resolver um problema que não precisava. Jesus não falou para ele montar tenda. Deus não falou para ele montar tenda. O Espírito Santo não falou para ele montar tenda. E se nós, homens, não tomarmos cuidado por querer resolver todos os problemas, nós vamos querer resolver problemas que nem existem. Não existia esse problema de montar tenda. Não havia essa necessidade. Você acha que alguém que estava vindo, glorioso, algo até difícil da gente explicar de tão poderoso, precisava de tenda? Pelo fato de não saber o que fazer, tentou fazer alguma coisa, mas ele deveria ficar quieto e não fazer nada. Às vezes é difícil para nós homens ficarmos sem fazer nada. Sou produtivo. Aí eu te pergunto, mas você é efetivo? Produtivo não é sinônimo de efetivo. Sou produtivo, me mostra os seus avanços, me mostra os avanços da sua família, que você é responsável. Cuidado, irmão, para nós não resolvermos problemas que não existem. Para não fazermos coisas que não nos pediram. E aí começa a tentar fazer coisas, mais atrapalha do que ajuda. Totalmente Pedro aqui desconexo da situação. Que ele poderia ficar quietinho, recebendo daquela influência, recebendo daquele poder, recebendo daquela experiência. Pensa comigo, irmãos. E eu, antes de pregar para você, eu ouvi isso do Senhor, eu preparei essa ministração. Me abençoou. Foi primeiro para mim. Quais são os problemas que a gente está resolvendo que nem existe, que Deus nem pediu? Quais são os problemas que a gente está resolvendo que o departamento já tem líder? E a gente quer resolver. E o líder nem falou para resolver. A gente tem que tomar cuidado, irmão, para resolver problema quando você não é o líder. Eu vou na feira todo sábado de manhã, e gosto de ir bem cedinho. E Deus me ensinou algo numa situação. Olha que interessante. Eu ia numa banca, né? Comprar uma verdura lá, um legume. E vinha um funcionário, me parece que ele é um ajudante, um funcionário do dono da banca. E eu pegava 2 quilos de uma coisa, ele colocava uma lá, mais uma, para me agradar. E eu achei aquilo legal, mas depois de um tempo começou a me arranhar. E o Espírito Santo falou comigo assim: é fácil ele dar quando não é dele. É fácil a gente fazer quando a gente não é o líder e não vai sobrar para a gente. Eu quero ver ele fazer se ele fosse o dono da banca. É fácil a gente dar solução quando se a gente errar não vai vir para a gente. Então, quando você não é envolvido, descansa, irmão. Ora, ajuda, estamos junto. Tem coisa que eu vejo acontecer que eu não sou o agente de mudança, eu falo o quê? Estou junto. Precisar de mim, estou aí. Mas é a pessoa que tem que resolver, não sou eu. Entende? Quem está recebendo alguma coisa aqui de Deus? Amém. Aleluia. 1 Reis 2, 1. Ah, não, ainda tenho sobre esse ponto. Aleluia. 2 Reis 13, 16. Olha isso. Aleluia. Aleluia. 2 Reis 3,
13:16. A maioria conhece essa história. Então Eliseu lhe disse para o rei aqui: põe a mão sobre o arco. E pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei a abriu. Depois Eliseu disse: atira. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu, o profeta. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeque. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os assírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Várias coisas que nós podemos pensar disso, várias vezes eu já li esse versículo e tentava entender porque o profeta não fala para ele atirar 3 vezes. Quem concorda? O profeta fala só atira. Mas não fala para ele atirar 3 vezes. E eu ficava pensando sobre isso. E qual a aplicação que eu tive da parte de Deus? O rei deveria ter pedido para... O rei deveria ter atirado várias vezes até o profeta falar para ele parar. Quantas e quantas vezes nós paramos antes do que Deus pede para a gente parar? Ele tinha que ter pego as flechas e... profeta, você pediu? 1, 2, 3, 4, 5, até a hora que o profeta falar, já deu. Lembra que aqui o profeta na época era a boca de Deus. Hoje é diferente, vocês sabem porque a maioria fez o Centro de Treinamento Bíblico Rema aqui nosso. Quem não fez, procura conhecer porque é uma escola poderosa e maravilhosa. E Deus está perguntando para pessoas aqui: eu pedi para você parar? Ou você parou por pressão? Ou você parou porque desviou o foco? Sabe, a Bíblia não é clara, mas o rei poderia estar distraído, pensando em outras coisas, omisso, preocupado, não considerou. E olha que interessante, focar naquele confronto pouparia muito trabalho futuro. Muitas coisas que hoje são um peso, são coisas que nós não confrontamos no passado e deveria ter sido confrontado. Muitas coisas que hoje são peso, nós não confrontamos no passado, pouparia problema futuro, e aí a gente vai deixando. Procrastinando. E coisas que nós confrontamos no passado, que não valiam a pena, hoje não refletem com grande resultado em nossas vidas. Quantas coisas você deu atenção, perdeu tempo, não era o foco? E hoje não traz o resultado que você precisa. Vou dar um exemplo, de missionário, por exemplo. Eu estou nesse contexto, ajudando o pessoal, participando. É muito interessante, tenho aprendido muito. Quando você fala com a maioria dos missionários, os missionários falam: aprende idioma. É algo que deve ser focado. A maioria, você vai conversar com, aprende idioma. Mas não. Aí a pessoa aprende cultura, aprende tudo que a culinária, aprende a Torre Eiffel, aprende todos os lugares os turísticos, mas não aprende o idioma. Foco errado. E aí não confronta. Aí o que era para ser leve no futuro, aí não, Deus não, é porque é o fardo. Que fardo, irmão? Você que errou. E há tempo. Qual é a boa notícia? Há tempo de mudança de foco aqui. Na sua empresa, na sua família, no seu ministério. Outra coisa que nós não confrontamos e depois lá na frente, Centro de Treinamento Bíblico Rema. Não faz. Aí aparece uma oportunidade, não consegue pregar, fecha as portas.
Aí vai querendo fazer 2 anos, desesperado. Faz agora. Se move agora. Estuda agora. Tira a certificação agora. Porque na hora que a oportunidade aparecer, você está pronto. Davi estava pronto para enfrentar Golias. Não espiritualiza tudo. Davi teve que ter coragem de correr atrás dele. E Davi fala, eu enfrentei um leão. Eu enfrentei o urso. E eu vou repetir. Focar naquele confronto pouparia muito trabalho futuro para o rei. Teve que pelejar. Pessoas morreram. Porque ele atirou 3 vezes. E a gente pensa que a gente está impactando, atrapalhando só a nossa vida. Mas você está atrapalhando também suas gerações. Por quê? Porque Deus tem coisa para os seus filhos. Que você vai começar e eles vão terminar. E eles vão dar andamento. Quem hoje está lá à frente do Centro de Treinamento Bíblico Rema? O filho do Reagan. E se o Reagan tivesse errado, será que ele estaria lá? Vamos deixar para pensar. Então essa é a hora. Creia, avança, aprende, cresce. Coisas que eu não foquei na minha vida e hoje tive que focar, graças a Deus, por exemplo, finanças. Nunca fiquei com o nome sujo ou coisa do tipo, mas não administrava direito. Hoje é meu foco, porque eu aprendi no Rema e aprendi com o nosso pastor, esses anos aqui. E isso me ajuda hoje. Tenho lá meu aplicativo, olho, sou perfeito, não sou perfeito. Mas se eu tivesse lá atrás me organizado mais, talvez eu teria feito mais viagens hoje. Talvez eu estaria no melhor lugar. Então nós temos que escolher o que vale a pena. Não se a esposa quer o filtro branco ou cinza. Ah não, briga de casamento, por quê? Porque ela queria o filtro branco e eu queria o cinza, pelo amor de Deus, irmão. Vamos crescer. Deixa ela comprar o branco, compra o branco. Não comprando rosa. Pode comprar branco, gelo, cinza. E você com as coisas grandes. Quando eu vou na minha casa, alguma coisa séria, eu vou para resolver. Então, escola de criança, vai lá, Lara, primeira reunião, vai a segunda. Se tiver algum problema, eu já vou para resolver. A gente tem que ser assim. E elas se sentem importantes, porque elas também estão atuando. Entendem? Aleluia! Amém, gente? Amém. Aleluia. Pessoas aqui vão ter pequenos ajustes e resultados extraordinários. Amém. É Deus trazendo para a rota. Seja humilde para falar, eu preciso mudar disso. E já muda. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu sei que é difícil, no sentido de fazer tudo, são muitas obrigações. Por isso essa mensagem. Quais são as prioridades? Eu demoro para responder o WhatsApp, irmão, porque eu tenho as minhas prioridades. Eu tenho o meu foco. Eu preciso canalizar a minha energia no que eu preciso resolver. Outras coisas mais simples é segundo momento. Coisa básica de empresa, onde tudo é prioridade, nada é prioridade. Isso é básico. O mundo fala isso. Tenha foco. Amém? Glória a Deus. 1 Reis 2:1. Já estou caminhando para o fim. 1 Reis 2:1.
Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão. Olha que interessante, um reino poderoso, grandes coisas, estava aproximando a morte, quanta coisa para resolver, para dar ordem, para organizar, para fazer. Davi era um homem excelente, mas Davi focou, eu vou falar com Salomão. Parece óbvio, mas não é tão óbvio. Davi poderia ter ficado fazendo um monte de coisa e não ter focado no que precisava, que naquele momento era falar com o seu filho Salomão, que daria continuidade. Amém? Foca o principal com seus filhos, porque eles vão lembrar. Praticamente todos os dias eu falo para Elisa: Elisa, Deus te escolheu, filha, para uma grande obra. Quando ela crescer, ela vai lembrar disso. Deus te escolheu, Elisa, para uma grande obra. Sabe, coisas que vão marcar a vida. Amém? Amém. Coisas que são mais importantes. Não o sorvete que ela mais gosta, isso eu já compro. Mas coisas que são mais importantes, do seu legado, das suas coisas. Amém, gente? Amém. Aleluia. 2 João 1,12. Olha isso, que maravilhoso. 2 João 1,12. O grande apóstolo João: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. O que João estava fazendo? O que eu tinha de importante para falar, eu falei. As outras coisas não precisam ser agora. Falarei pessoalmente. Quantas vezes queremos falar coisas agora? Quantas vezes pensamos que as coisas não podem esperar? Será que não podem mesmo? João falou: o importante eu falei agora, o resto eu falo com você pessoalmente. Ah não, mas tem que ser agora. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Tem que ser agora mesmo? Aí fala cansado, tenta resolver com sono, com cansaço, dá problema, vai virando uma bola de neve, mas eu sou efetivo. Ei, tem coisa que você não precisa falar agora. Tem coisa que você não precisa falar esse mês. E tem coisa, não estou falando coisa que fere a palavra, mas coisas do dia a dia que não vão mudar, gente. Que são coisas do dia a dia. Está aqui o pastor Richard, que pode falar melhor do que eu sobre casamento. Tem coisas que não vão mudar, gente. Mas se não fere a palavra, está tudo bem, está tudo bem. Tudo bem. Todo mundo tem suas preferências, tem seus gostos. Mas foca no que fere a palavra, no que você precisa canalizar a sua energia. Olha o que 1 Coríntios aqui, 2,5, Paulo fala assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E fui em fraqueza, temor e grande tremor que eu tive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Muito interessante, olha o que Paulo fala: porque Paulo decidiu nada saber entre eles. E uma aplicação que nós podemos fazer: se Paulo tivesse perdendo tempo, querendo saber as coisas da igreja, tudo o que estava acontecendo, todos os detalhes, ele não teria tempo para se consagrar e ter um culto poderoso. Paulo fala: aí, eu não decidi nada a saber. Nada. Por quê? Porque a igreja já tinha pastor. Ou se não tivesse, tinha líderes. Você entende? O Paulo não era o único líder. Amém? A Bíblia fala que ele foi designando líderes.
Ah, não, mas me fala tudo. Aí não consegue nem orar, a cabeça fica desse tamanho. Aí o pastor Richard fala tudo do departamento de casais. Aí o outro fala tudo do departamento de missões. O outro tudo. E aí a pessoa sai, aí não se consagra, vai natural, vai na carne, começa a pregar coisa espetando aqui, espeta ali, não resolve nada, sai frustrado. Ah, o que houve? Que você deveria ter focado no que importava. Eclesiastes 7:21, Nova Almeida atualizada. Olha isso, que maravilhoso. Quem ama a palavra de Deus aqui? Amém. Aleluia, estamos terminando. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem. Eclesiastes 7:21, Nova Almeida atualizada. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Não dê atenção a todas as palavras. Tem coisa que você vai precisar fingir que não ouviu, para permanecer no foco. Não dê atenção, e você sabe que você mesmo também já falou mal dos outros. E aí o diabo fica só olhando, fala, é facinho para ele, é só rolar uma fofoca. Você falaram que você chegou atrasado no culto, hein? Ah, quem? Quem é o incircunciso? Que cai um raio em cima dele, e o diabo, esse culto aí já perdeu. Está com o coração cheio de amargura, mais um culto que ele perdeu. Aí vai indo, vai indo. Ei, você não precisa dar atenção. Deus sabe o seu coração? Você já pediu perdão? Avança, irmão. Avança. Avança. Aí quando você vai ouvir a história, não, porque em 2010, irmão, já se foram 15 anos. Porque na Santa Ceia, um irmão veio e não trocou o cálice comigo. Irmão, pelo amor de Deus. Já se passaram 15 anos, pede perdão. Avança. Avança. Aleluia. Terminando, Lucas 13:31. Aleluia. Olha isso. Aleluia. Lucas 13:31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes, o rei aqui, quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: Jesus, ide dizer a essa raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus não ficou, deixa eu tentar entender, o que está acontecendo no palácio? Por que Herodes está assim? Jesus já falou, manda dizer para a raposa o seguinte, eu vou pregar, eu vou curar, porque esse é o meu foco. O que está rolando no palácio não me interessa. Mas não. Se Jesus estivesse aqui, não, deixa eu entender. Deixa eu conversar com Herodes. Irmão, às vezes nós vamos piorar mais as coisas do que ajudar. Aleluia. Receberam alguma coisa? Amém. Aleluia. Eu creio que essa palavra aqui foi específica para pessoas. Aleluia. Fica firme. Foca. Não foca nas coisas que aconteceram, foca nas coisas que estão por vir. Foca no que Deus colocou no seu coração. Foca na onde Deus te plantou. Parece é sutil como o diabo para pessoas. Você tem que focar na igreja que Deus te plantou. Amém. Eu falo isso pelo Espírito Santo. Amém. Pessoas hoje, e quando o pastor pediu para orar, eu orei por uma pessoa que começou comigo, lá no Rendes. Não estão exercendo o ministério, porque pararam. Por vários motivos.
Foca. O foco ele vai fazer você não parar por coisas que estão acontecendo, vai fazer você não focar nas coisas ruins, vai fazer você avançar, sabendo que Deus, você está no lugar certo, na hora certa, com os irmãos certos, para fazer o que Deus te chamou. Quando Jesus olhar para você, Ele vai querer saber o que Ele colocou na sua vida para você cumprir. Você lembra de João e Pedro? Jesus fala para Pedro qual morte que ele ia glorificar a Jesus, a Deus. E Pedro fala, e quanto a este? Falando de João. Aí Jesus fala, o que te importa? Foca no que eu coloquei e falei para você. Não se compare com ninguém. Não se compare com outra família. Não se comparem com nada. Você não é medido pelo quanto você avança comparando com o irmão. Deus está olhando para o teu crescimento espiritual, para a sua vida, para o quanto você está avançando. Vocês são grandes. São poderosos nessa terra. Porque nós temos o Espírito Santo. Aleluia. Não foca no que deu errado, foca no que dá certo. Aleluia. Porque aqueles que estão firmados, focados, ainda que venha a tempestade, não derruba. Fique de pé. Aleluia. 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 E eu tenho que fazer isso muito rápido, mas eu percebo uma direção do Espírito Santo aqui, e nós vamos fazer esse momento bem breve. Se essa palavra falou com você, e você percebe o quanto você estava desviado na rota do propósito, eu não estou falando de coisas simples, que você já foi ajustando no seu coração, mas do propósito, do que Deus colocou, do que você nasceu para fazer, e precisa desse nosso apoio, de crermos com você, ter um momento de imposição de mãos, vem aqui. Se não tiver ninguém, amém. Mas se tiver, venha, seja ousado. Nós vamos orar por você, e eu creio em coisas grandes acontecendo. Seja ousado. Aleluia. Oti. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Chamados aqui poderosos. Propósitos poderosos em Deus aqui. Coisas grandes acontecendo. Aleluia. Eu vou chamar aqui a equipe ministerial para me ajudar. Todos nós temos o Espírito Santo. Todos nós somos ungidos, somos um time. E eu creio em coisas grandes acontecendo. Vem aqui a equipe ministerial me ajudar. Nós vamos orar por esses irmãos. Aleluia. E eu creio de um avanço extraordinário no chamado de cada um, foco no propósito, recalculando a rota e correndo velozmente. Em nome de Jesus, vamos impor as mãos, vamos orar por eles.